que ele leva o lateral da LDU, e muita inteligência. O Alexandro, assim como o Danilo, foi um cara forjado, não é, pelo menos a ideia de futebol, no futebol italiano. Então aprendeu muito e em vários momentos, tanto ele quanto o Danilo jogavam de zagueiro na Juventus e respondiam muito bem, porque são muito técnicos e inteligentes. E o Filipe Luís valoriza muito esse tipo de jogador. Se a gente pegar fisicamente, o Ayrton Lucas até se encaixaria mais na ideia do Filipe Luís. É um cara mais veloz, um cara que dá profundidade. Mas o Alexandro, pela inteligência tática e inteligência técnica também que ele tem, se sobressai. E ontem foi uma jogadaça de jogadores. Que é isso, o Flamengo tem caras com muita bagagem. Alexandro, Léo Ortiz e Léo Pereira, o Gerson, De La Cruz. Então, quando esses caras se juntam, a tendência é que saia coisa boa se tiver num ambiente com menos pressão, um ambiente com muita cobrança também. Alexandro que pode vir a ser o lateral do Ancelotti, né? O lateral esquerdo do Ancelotti, até por exclusão. Claro. Exatamente. Por esse histórico de futebol italiano, há muito tempo que o Ancelotti não trabalha na Itália, mas enfim, ele deve acompanhar bastante o futebol do seu país. Qualidade, né? E o Alexandro, a carreira inteira, desde o Santos, ele sempre foi um lateral nota 6. Um cara, Número da camisa dele. Exato, mas nota 6, e estou elogiando, porque hoje o que mais tem é lateral que consegue fazer um jogo nota 9, mas no outro é nota 4. Afunda o time, não consegue marcar. E o Alexandre é equilibrado em todas as fases do jogo. Ofensivo e defensivamente, vai bem, nunca compromete e às vezes tira coelhos da cartola como esse. O que pegou nos últimos meses aí... Você falou sobre o... Oi, pode falar, Eugênio. Não, é que o Breler estava falando de forjado na Itália, acho que é uma coisa não só da Itália, é uma coisa... Calma, espera um pouco. Quer dizer que você gosta de assistir vídeo do Mengão e não ganha dinheiro com isso? Em 31 horas do seu dia, você faz vídeos simples como esse que você está assistindo e consegue ganhar um extra a mais na sua renda. Clica no link que eu deixei na descrição, fixado nos comentários e comece ainda hoje. Muito do futebol europeu, a gente aqui no Brasil avalia muito o jogador pela habilidade do drible, pela habilidade de conseguir fazer uma jogada mágica e tal... E muitas vezes não considera o que é fundamental hoje no futebol. Para mim, o mais importante é justamente o que faz o Alexandre ser um jogador especial e com qualidade, que é a inteligência sobre ler o jogo, entender o jogo, saber... É claro que você precisa estar muito bem fisicamente para colocar em prática tudo isso. Mas, sabe, ter a leitura do que é importante ele fazer no jogo, de como fazer. Simplificar a partida, saber o espaço que ele vai ocupar, o espaço que ele vai atacar, a hora que ele vai conseguir sair para o jogo, que ele vai acompanhar o cara que ele está marcando ou que ele vai proteger o espaço. É essa capacidade que hoje é um futebol muito cerebral na Europa, que às vezes aqui no Brasil a gente não consegue pescar. A gente olha o jogador que é habilidoso, olha como ele matou a bola, olha como ele driblou. Mas hoje o futebol é pensado o tempo inteiro. E o Danilo, o Alexandro, são jogadores que aprenderam a jogar o futebol aqui, ó. Claro, precisam estar bem fisicamente, mas o que eu posso fazer para marcar a diferença no jogo? O Alexandro ontem entendeu naquele momento que era aquela jogada. E ele a construiu. É verdade, a gente valoriza bem pouco isso, né? E essa jogada? Jogador taticamente inteligente, a gente mesmo, não estou nem só falando do torcedor. O torcedor é até normal, que ele vai ali para ver uma grande jogada e tal, mas a gente acaba muitas vezes subestimando esse tipo de qualidade. Mas essa jogada tem muito de habilidade, mas tem muito também de deslocamento, de inteligência, que é o que dá origem a tudo. É pena que não é uma assistência, porque tem um desvio ali da zaga. Mas tinha que criar um negócio que zagueiro, Ricardo a nossa estatística é assistência. Nossa, um leão. Eu diria mais, eu criaria um item assistência elaborada. Porque assistência é o último toque antes do gol, tecnicamente é assistência. Mas essa é uma assistência super elaborada, né? Isso é uma jogada de ponta. Assim, um cara que fazia esse tipo de jogada também, quando ia à frente, não tinha ali o drible em velocidade, mas conseguia ser esperto o suficiente para entender os espaços, Filipe Luís. E na época de Atlético de Madrid, o Simeone cobrava muito de jogadores que fossem um espelho do que ele era e do que ele gostava de futebol em campo. E o Filipe Luís, naturalmente, vai cobrar isso dos caras e vai valorizar quem fazia o que ele fazia,
quem faz o que ele fazia. Então, o Alexandro, por exemplo, correto em todas as fases do jogo. E eu lembro que havia muita resistência quando o Tite convocava Alexandro e Filipe Luís. São jogadores comuns demais para a seleção, a gente precisa de Marcelos... O parâmetro era o Marcelo, né? Roberto Carlos, né, pelo histórico. Pelo estilo, estou dizendo, não que um fosse muito melhor do que o outro, mas a coisa da plástica, a gente sempre gostou de ver o Marcelo. Então, mas o Tite, pela ideia de jogo, até valorizava caras mais low profile ali, que não encantavam tanto como o Marcelo. Na Copa de 18, o Felipe jogou, nas vezes em que esteve em campo, ele jogou melhor que o Marcelo. Sim, e para o time funcionou melhor, justamente por isso. O lateral, e até é algo para o Wesley observar, ele não precisa ser genial, o cara do drible, do apoio o tempo inteiro. Ele precisa ser equilibrado. E o Alexandro, essa referência, assim como o Danilo também, ao longo da carreira, sempre foi um lateral equilibrado. Não é encantador para o torcedor. O cara vai gerar ali um nariz torcido, mas para o time funciona muito bem. E aos poucos a gente vai entendendo também alguma... O Filipe Luís tem um lastro muito pequeno como treinador, como amostragem. Mas a gente vai entendendo algumas filosofias dele, de valorizar muitos jogadores que jogam para o time. Então, quanto mais para o time o cara jogar, maior a chance de jogar, de ser titular e ganhar minutos. Esse é um traço evidente do Felipe, mesmo com essa amostragem curta, ainda pequena. E outra que a gente já falou hoje aqui é a coragem. Até às vezes em tirar todos os atacantes do time, como aconteceu na semifinal da Copa do Brasil, na expulsão do Bruno Henrique, né? Quando ele saca o Gabigol. Até ali... acho que era devia ter algum jogo de campeonato brasileiro no meio, mas era o segundo ou terceiro jogo dele como treinador profissional, de um time profissional. Ele já ter esse peito, ele não está muito se importando, ligando para o que a arquibancada vai achar, não. Pois é, ele não está preso. Né? Há muitas coisas que a gente já viu treinadores do Flamengo, presos em tomar decisões, em precisar ouvir muita gente para tomar essas decisões. O Tite não conseguiu encontrar uma solução para a ausência do Pedro, porque foi ali com ele, né? Que as coisas acontecem. Ele não conseguiu... tinha história com o Gabigol, de relacionamento, enfim. E aí, nas mãos do Filipe Luís, as soluções, elas se apresentam muito pela capacidade do Felipe, de entendimento de grupo, de ter trabalhado, né, em campo com esses jogadores, mas do tanto que ele se preparou para estar nessa situação de treinador e já treinador do time principal do Flamengo. Agora, sobre o Pedro, eu queria só dar um comentáriozinho. Essa primeira lesão dele acontece quando ele ainda tem 21 anos, né? Ali ainda no Fluminense, tira ele. Quando ele aparece super bem no Fluminense e logo já é seleção ali, né? Foi convocado e não pôde se apresentar. Exatamente. 21 anos de idade. E aí tem todo esse gap do melhor momento dele na carreira, do auge ali no Flamengo, e agora com 27 anos ter essa lesão. É o momento dele se provar. Se provar na vontade mesmo. Eu imagino que deve ser muito difícil todo esse processo de retomar a condição física do dia a dia, da rotina do treino, de você ver os seus companheiros desempenhando, de você ver que o seu time teve vida sem você, tem vida sem você, porque ficou essa dúvida, né? Como que vai ser o Flamengo sem o Pedro? O Filipe Luís encontra o Flamengo sem o Pedro. Então, de você precisar retomar na unha essa vaga. Então, assim... O Filipe Luís ontem foi muito claro, só depende do Pedro. Então ele vai precisar encontrar motivação para, no dia a dia, provar para o Filipe Luís que essa vaga ainda é dele. E se a gente pegar os últimos centroavantes da seleção em Copas do Mundo, Gabriel Jesus e Richarlison, como centroavante, técnico, o cara técnico ali, quem você prefere? Pedro, Richarlison ou Gabriel Jesus? Eu tenho dúvida entre o Gabriel Jesus e o Pedro. Mas o Gabriel Jesus é muito bom também, mas de todos esses... Ainda hoje? Hoje não, porque o Gabriel tá até machucado, né? Mas desses... Não sei como é que não seria o Gabriel Jesus jogando aqui no futebol brasileiro. Mas desses três, eu não duvido que o Pedro é o mais goleador, mas também o menos esforçado. O cara que menos se entrega pro time, porque Richarlison e Gabriel Jesus se bancavam muito nisso. O Gabriel Jesus na Copa da Rússia totalmente nisso, né? Total, porque se prejudicou. Não fazia gol, mas o Tite valorizava demais o papel que ele fazia. Então, se o Pedro entender isso, que ele tem
muita qualidade. Não é qualidade só para botar a bola dentro do gol. Tem recurso técnico quando sai da área, mata no peito, tem jogo aéreo, mas falta um momento sem bola. E falta fisicamente também, como o Filipe Luís cobrou dele. Se ele entender essa crítica de maneira construtiva, como foi do Filipe Luís, para evoluir, eu não tenho dúvida que, mesmo sendo o Ancelotti, ele está com meio caminho andado para ser o centroavante da seleção brasileira em 2026. Porque é o que falta para ele. O resto ele já tem. Então é um jogador muito bom que precisa ter, como o Filipe falou, ser um pouco mais faminto. Ter essa gana, como caras como o Cristiano Ronaldo, de treinar, de chegar primeiro e de estar impecável fisicamente para completar sair da zona de conforto, a única deficiência que ele tem. É tirar ele da zona de conforto, porque assim, o jogador que foi muito cedo para a Europa, não conseguiu se adaptar lá, eu acho que muito em função disso também, mas ele volta para o Brasil, e no Brasil ele tecnicamente muito bom, ele sobra. Então tá no conforto, tá jogando, tá fazendo os gols dele, tá comemorando, tá com a torcida de bem, mas não entrega tudo aquilo que ele poderia se tivesse melhor trabalhado fisicamente. Você vê que o biotipo dele é um jogador alto e precisa de força para chocar com os zagueiros, para buscar, para batalhar essa bola. E ele tem técnica, mas nunca foi um atacante forte. Então ele estava acomodado num clube que, ok, você está me entregando os gols, só que agora chega um outro nível de exigência. E eu acho que isso vem do Filipe Luís, obviamente, e vem também do Boto. Claro. Não, vamos buscar tirar tudo o que esse jogador pode dar. Então o Boto banca as decisões do Filipe Luís no sentido de ter um time cada vez mais no nível de excelência técnica e física. E, como o Breler falou, isso pode ser muito... Se o Pedro entender isso e conseguir se superar e buscar um aprimoramento físico, pode ser muito bom para o Flamengo, para ele e até para a seleção, que tem carência nessa posição há muitos anos. Eugênio, a gente vai ter que se despedir. Tá muito agradável te ouvir e te ver. Eu já tô até pensando na trilha sonora. Não, hein? Me ver não. Inclusive, eu vou sair um pouquinho para atrapalhar um pouco menos a imagem. Vou me despedir de vocês deixando